Olá, viva, muito bom dia, bem-vindo ao último dia de conferências aqui neste Air Summit. É o terceiro dia de um evento extremamente recheado de inúmeros temas. E um que não deve escapar, obviamente, é a pandemia. Há mais de um ano e meio que vivemos numa situação completamente diferente daquela que algum dia esperaríamos viver. E esse facto tem trazido um impacto enorme a nível económico, lá está, mas também a nível da saúde mental dos portugueses, nomeadamente, já que estamos em Portugal. E falamos precisamente agora, nos próximos 40 minutos, do impacto na saúde mental, na saúde psicológica, os desafios que se colocam a nível profissional, social, pessoal e até que ponto é que a própria pessoa, um profissional, por exemplo, da aviação, um dos setores mais atingidos por esta pandemia, pode e deve procurar ajuda e quais são os primeiros sinais a que se deve estar alerta. Eu passo a apresentar os meus convidados, os participantes neste painel. Florentino Serranheira, que é coordenador científico do Barómetro Covid-19, que se junta a nós através de videochamada. Olá, viva, muito bom dia, bem-vindo. Também Paulo Martins, que também está online, é psiquiatra do grupo TAP Serviços Médicos. Comigo aqui em estúdio, em Ponte Açores, está a Elizabeth Santos, psicóloga da aviação, coordenadora de projetos de saúde, da Unidade de Cuidados de Saúde do Grupo TAP. Olá, viva, Elizabeth, bom dia. Bom dia. Bem-vinda. Obrigada. Se não se importa, senta-se aqui ao pé de mim, do meu lado direito, e Osvaldo Santos, psicólogo, investigador na Escola Nacional de Saúde Pública, que também se junta a nós através de videochamada. E comigo está Tiago Pereira, psicólogo, coordenador do Gabinete de Crise Covid-19 do Colégio da Associação Portuguesa de Psicólogos. Olá, viva, muito bom dia. Mais uma vez, bom dia a todos, bem-vindos para falarmos desta temática que assume cada vez maior relevância e também uma maior mediatização. E eu começo por uma questão geral a todos, começando também pelo Florentino Serranheira, sobre qual é a situação de Portugal em termos de saúde mental, nomeadamente nesta área em concreto. Bom dia, agradecer o convite que me foi feito para estar aqui. Bom, eu devo começar por dizer que eu não sou psicólogo, nem tampouco psiquiatra e, portanto, a informação que eu vos trago resulta apenas daquilo que foi um barómetro que, no essencial, a Escola Nacional... Exatamente, e, portanto, houve conclusões, houve resultados relativamente a esse barómetro Covid-19 quanto às consequências na vertente psicológica. Sim, mas as conclusões não são conclusões que se permitam expor de uma forma relativamente breve e simples como aquilo que se pretende aqui. Isto porquê? Porque aquilo a que se assistiu, e agora permita-me que eu introduza aqui alguns aspectos da minha área, ou seja, da componente profissional, porque é fundamentalmente sobre essa que eu vou falar. Aquilo que nós assistimos foi, grosseiramente, duas situações distintas. As pessoas que ficaram a desempenhar o seu trabalho no local habitual de trabalho e as pessoas que saíram desse local e que passaram a ter um trabalho remoto, à distância, muitas vezes em teletrabalho, ou até mesmo outros que, por razões mais contundentes, enfim, foram objeto de uma inatividade forçada ou até mesmo entraram em situações de desemprego. Portanto, dizer que, no essencial, as ondas pandémicas existiram e que se assistiram a comportamentos, principalmente ao nível da saúde mental, distintos de acordo com o facto de nós estarmos no início das ondas, a meio das ondas ou em zonas mais achatadas, como vulgarmente se definiu. E do ponto de vista profissional, nós debruçámos muito sobre os profissionais de saúde. Nós tentámos perceber qual seria o impacto efetivo da pandemia nos profissionais de saúde, uma vez que os profissionais de saúde eram determinantes para o sucesso da própria sociedade na forma como deveria lidar com neste caso, a Covid-19. E, portanto, a nível dos profissionais de saúde, mais uma vez, nós observamos alterações, nós temos estudos de abril de 2020, em que se observam alguns dados relativamente
por exemplo, à ansiedade e à depressão, em que nós observamos que efetivamente houve alguns acréscimos relativamente àquilo que eram os valores pré-pandémicos, enfim, na ordem dos 20%, 30%, para estas duas principais áreas, naturalmente, mas depois temos outros estudos, por exemplo, já em dezembro de 2020, onde em algumas áreas se mantêm esses acréscimos e noutros se observam alterações. Por exemplo, nós podemos elucidar de uma forma relativamente simples que existiram diferenças substantivas, por exemplo, entre os profissionais de saúde que ficaram a desempenhar as suas funções nos hospitais e relativamente aos profissionais de saúde que estiveram a prestar funções nos cuidados de saúde primários, designadamente nos agrupamentos de centros de saúde. Doutor, mas já voltaremos a falar, porque também gostaria de ouvir a opinião de todos os outros participantes neste painel relativamente a esta questão. E Paulo Martins, como psiquiatra do grupo TAP Serviços Médicos, coloco-lhe a mesma questão, o impacto na saúde, nomeadamente nos profissionais que observa. Bom dia, queria cumprimentar todos os membros do painel e queria agradecer o convite que a OCS me fez de estar aqui presente. Espero contribuir para o melhor conhecimento daquilo que foi o apoio psiquiátrico e psicológico, especificamente na OCS, na população da OCS. No entanto, eu também estive no Serviço Nacional de Saúde, portanto, eu nunca me desliguei durante este período no Serviço Nacional de Saúde e posso, de certa forma, ter uma ideia comparativa daquilo que poderá ter acontecido. Eu acho que foi diferente, portanto, aquilo que nós contactámos no OCS foi o que encontramos descritos nos trabalhos da comunidade, portanto, com um aumento dos níveis da ansiedade, um aumento dos níveis dos sintomas afetivos depressivos e também alguma tendência para os comportamentos obsessivo-compulsivos, que eram compreensíveis atendendo ao facto de que se tratava de um vírus desconhecido, que era contagioso, contaminava as pessoas com mais idade e tinha um índice de mortalidade que era significativo, era um mundo novo para todos nós. E depois isto teve um grande impacto em termos sociais e também em termos económicos, especificamente na empresa, porque muitas pessoas passaram a fazer um trabalho em layoff, estiveram em layoff e outras estavam em trabalho não presencial. Isto constituiu uma grande mudança e nós temos mecanismos que nos adaptam a essas mudanças. Agora, quando são prolongados, os nossos mecanismos não resultam de uma forma tão perfeita e surgem inicialmente os sintomas ansiosos, com crises de pânico, uma angústia e depois, mais tarde, podem surgir uma resposta tardia os sintomas. E, doutor, muitos desses profissionais acabam por ter de ser medicados? Esses profissionais só são medicados sintomaticamente, ou seja, se têm algum problema significativo em relação ao sono, se têm algum problema significativo em relação ao bem-estar social, ao dia-a-dia, na relação com os demais familiares, porque as pessoas estiveram confinadas em casa, os filhos, os pais, a trabalhar todos na escola e profissionalmente, em espaços às vezes não muito grandes, em espaços exíguos, e isso, enfim, foi uma mudança muito rápida, e essencialmente porque após um achatamento de onda, havia uma perspectiva de uma melhoria que depois não se verificava. E isto é que foi um pouco angustiante para as pessoas e fez com que as pessoas se manifestassem com um certo desconforto. Doutor, já voltaremos a falar. Elizabeth Santos é psicóloga da aviação, coordenadora dos projetos de saúde, nomeadamente da Unidade de Cuidados de Saúde da TAP. Eu pergunto-lhe se há dados, nesta altura, relativamente ao impacto da pandemia na saúde dos profissionais da TAP.
não existem esses estudos concretos para profissionais da TAP e de facto o que nós acreditamos é que os profissionais da TAP também de alguma forma correspondem àquilo que é a sociedade, por isso a TAP comporta um conjunto de áreas de negócio muito diversificadas entre si e esses grupos de facto são representativos daquilo que é a população em geral e por isso esses dados existem para a população em geral, por isso nós sabemos que... Portanto, não é individualizado, obviamente, mas a questão é que o setor aeronáutico e nomeadamente o setor da aviação foi extremamente atingido. Há casais que trabalham na mesma empresa, nomeadamente na TAP, e de repente um deles foi dispensado, ou até os dois, embora haja um cuidado por parte das empresas para que isso não suceda, e de repente viu-se, portanto, durante este tempo, os aviões no chão e uma grande incerteza relativamente ao que ia acontecer, por exemplo, nomeadamente em relação à TAP, porque nós sabemos todas as dificuldades que atravessa. Portanto, isso tudo gera um sentimento, emoções, ansiedades, conforme inclusive o Soutor dizia. Da parte do psicólogo há um acompanhamento, há a possibilidade de dar medicação para tentar controlar essa ansiedade. Da parte do psicólogo é diferente, o trabalho é diferente. E eu pergunto-lhe exatamente que sinais têm encontrado nos profissionais da aviação, de modo a que possam ser puxados e os próprios alertados para serem acompanhados. Bom, como disse, não é? Os sinais são genéricos, não é? E de facto nós sabemos que sintomas relacionados com a ansiedade, com a maior irritabilidade, a perturbação do sono, de facto o sono é muitas vezes uma porta de entrada para o pedido de acompanhamento e a tomada de consciência da importância da necessidade de ajuda e por isso é na verdade um sintoma e de facto corresponde a uma necessidade básica do ser humano, não é? Nós precisamos de dormir bem para conseguir depois ter um funcionamento adaptativo e de facto a perturbação do sono é um dos principais sinais de alerta, a irritabilidade, como eu disse, os sintomas de ansiedade, a angústia, a preocupação excessiva, a tristeza, a apatia, por isso são assim alguns dos sinais de alerta que na verdade nós temos identificados e que na presença dos quais aconselhamos as pessoas a ter algum tipo de acompanhamento. Muito bem, e agora Osvaldo Santos, psicólogo, faz parte da investigação na Escola Nacional de Saúde Pública e é responsável pelo estudo de saúde mental em tempos de pandemia. E eu pergunto-lhe quais são as grandes conclusões deste estudo realizado em 2020 e também este ano. Muito bom dia a todos, obrigado pelo convite que me foi interessado e cumprimentar aqui o painel todo e quem estiver aí, eu tenho muita pena de não estar aí presencialmente, mas foi possível. Só uma pequena correção, eu sou docente da Faculdade de Medicina, não da Escola Nacional de Saúde Pública e também sou investigador aqui, embora tenha colaborado em várias atividades e com muito gosto com a Escola Nacional de Saúde Pública. Eu posso dizer o que é que saiu do nosso estudo de forma global. Aliás, é um estudo em progresso porque nós já fizemos duas ondas de levantamento de dados. Neste momento já participaram 12 mil pessoas, são muitas pessoas, sendo que dessas 12 mil pessoas no estudo participaram 2 mil de uma forma longitudinal, ou seja, conseguimos ver como é que as pessoas evoluíram entre 2020 e isto numa altura imediatamente a seguir ao primeiro confinamento, que foi claramente o mais pesado, não é? Porque por toda a incerteza que na altura era maior do que é agora e porque foi o primeiro, houve um processo de adaptação e fizemos agora um segundo levantamento, essencialmente um ano depois, para algumas pessoas, eu diria praticamente para todos, quase com uma precisão de um ano, 12 meses depois, e conseguimos ver também a evolução. O que é que nós verificamos e que me parece ter algum interesse? Por um lado, obviamente, nós fizemos isto, deixa-me só fazer aqui uma ressalva, com base em indicadores que são muito robustos, de screening de saúde mental, de indicadores de sofrimento psicológico, mas obviamente é uma abordagem diferente em termos metodológicos e não é comparável àquilo que nós sabíamos em 2011 do inquérito de morbilidade psiquiátrica, que já é datado, né? Nós normalmente, e agora no Dia Mundial da Saúde Mental falou-se muito de 1/5 dos portugueses estarem afetados de sintomatologia psiquiátrica, digamos assim, mas a verdade é que estamos a falar de 2011, com dados recolhidos, reparem, para os dados serem saídos ali por volta de 2011, significa que os dados foram recolhidos antes
e entretanto já passamos por uma recessão económica, passamos por uma pandemia e fala-se de uma próxima recessão económica, não é? Portanto, passou muito tempo e passaram coisas que claramente impactam em termos daquilo que será a saúde mental, em termos mais da saúde pública no geral e ao nível do indivíduo, claramente. Portanto, isto para dizer que os nossos dados são muito superiores em termos de prevalência de sofrimento psicológico dos que os verificados em 2011. Vimos, por exemplo, que na ansiedade rondava, só a ansiedade, reparem, não é o conjunto total de morbilidade psiquiátrica, portanto, só a ansiedade, sintomatologia da ansiedade rondava na população portuguesa cerca de 25% dos portugueses. O nosso estudo também tem uma amostra de profissionais de saúde e nos profissionais de saúde também era essencialmente a mesma coisa, 26%, e o que vimos é que a ansiedade baixou entre o primeiro momento e o segundo momento. Portanto, houve um processo adaptativo que faz todo sentido. Quando pensamos em ansiedade, estamos a pensar a essência da ansiedade é a incerteza, é a dificuldade em prever o que é que vem aí à frente, não é? E, portanto, há aqui um processo adaptativo, as pessoas já conhecem um pouco melhor o fenómeno pandémico e, portanto, a ansiedade baixou. Não encontramos isto na depressão. Na depressão, curiosamente, baixou um pouco nos profissionais de saúde, baixou de 29%, reparem, um valor bastante elevado, para 25%, mas na população portuguesa, tenho aqui a cabo à frente, a depressão não baixou, manteve-se em cerca de 27% de indicadores de depressão moderada a grave. Quando juntamos as duas coisas, ter ansiedade ou depressão, vemos que basicamente baixou um pouco entre o primeiro momento e o segundo momento, em virtude da ansiedade ter baixado, mas estamos sempre a falar em valores que rondam os 30%, portanto um terço da população portuguesa continua neste momento, com os dados mais recentes, a ter sintomatologia ansiosa ou de depressão. Depois temos aqui outros indicadores que são interessantes. O burnout, por exemplo, o burnout baixou, subiu na população em geral. Subiu o burnout. O burnout subiu na população em geral, mas manteve-se nos profissionais de saúde. Obviamente que dentro dos profissionais de saúde, e como dizia há pouco o colega aqui na mesa, há diferenças entre ter estado na linha de frente ou não, e obviamente a coisa segue uma lógica expectável, que é quem esteve na linha de frente tem mais burnout, tem mais ansiedade, tem mais depressão. Isto tudo em termos de, eu estou a falar de uma forma muito ligeira, porque falar de ansiedade e depressão com base em instrumentos como nós usamos é sempre arriscado. É melhor entender-se, estou a abreviar, mas entenda-se sintomas de depressão, sintomas de ansiedade. Doutor, já voltaremos a falar, deixe-me ouvir também o Tiago Pereira, que é psicólogo e coordenador do Gabinete de Crise Covid-19. Portanto, ouvimos agora da parte do Osvaldo Santos estes números e que também na última semana, como se celebrou o Dia Mundial da Saúde Mental, alguns números também foram trazidos à colação, nomeadamente o facto de pelo menos 1 em cada 5 portugueses sofrer problemas de saúde mental, mas também há estes dados que são conhecidos, mas em termos genéricos estamos a falar quase cerca de 2,5 milhões de portugueses com problemas. Que medidas, na sua opinião, deveriam ser adotadas para a saúde mental, tendo em conta o impacto da Covid que, conforme vemos, acaba por ser também por ondas, não é? Só que há situações que as pessoas podem considerar que estão quase que ultrapassadas, a tal ansiedade poderá ficar mais superficial, mas continua lá. Muito bem, muito obrigado. Antes de mais, bom dia, ansiedade Cristina, e o tal burnout, pelos vistos, o burnout, o esgotamento, que antigamente era chamado de esgotamento, subiu. E obrigado pelo convite. Dizer antes de mais que isto que nós estamos aqui a fazer é já um passo bastante importante para tornar bastante saliente este tema. Aliás, a Cristina falou da questão do Dia Mundial da Saúde Mental e talvez possamos começar por aí, por lembrar, porque eu acho que é sempre importante lembrar que se de um lado está a doença mental, do outro lado não está a ausência de doença mental, do outro lado está verdadeiramente a saúde mental. E, aliás, é a saúde mental que se deve dizer. Até por causa da questão dos estigmas. Sim, e na perspectiva da sua definição, a saúde mental é muito mais do que a ausência de doença mental. A saúde mental é uma capacidade que a pessoa tem desenvolvida através de competências e de recursos internos e externos a si
para lidar com os seus acontecimentos de vida mais significativos e para se conseguir adaptar a eles, não apenas a uma Covid-19 que foi imprevisível, mas a um processo de divórcio, a uma perda do emprego, a um acidente grave e, portanto, a acontecimentos de vida que nos acontecem sistematicamente. E eu acho que nós temos mesmo que tornar esta dimensão a norma. Nós usamos às vezes a expressão normal, que eu não gosto muito, mas talvez possamos recordar a palavra é importante. A norma era um instrumento de medida romana e, portanto, nós os seres humanos definem a norma, mas a norma depois define-nos a nós. E, ora, se nós definirmos a norma e a norma for por ausência de doença mental, nós estaremos sempre agarrados a ela. E, portanto, a perspectiva é nós termos uma ideia de saúde mental, olharmos para aquilo que são os indicadores que nós tínhamos. De facto, esse 1 em cada 5 pessoas eram pré-pandemia e, portanto, nós partíamos já de uma pirâmide de pessoas com problemas e com problemas instalados que viram, na sua grande maioria, os seus problemas agravados, e temos rapidamente que garantir não apenas uma resposta de urgência para as pessoas que estão nessa situação, mas essencialmente poder intervir de uma forma próxima e contingente nos problemas. Um bocadinho recorrendo à metáfora da aviação, é preparar o voo em terra. É a mesma coisa que um avião voar e não ir à oficina. Mas preparar rapidamente, mas com segurança. E essa é uma das questões que se levanta. É não só a pessoa não procura muitas vezes ajuda porque acha que está perante uma situação de stress, como se quiser ajuda, ou vai para o privado, ou é muito difícil conseguir uma consulta, até com um psicólogo no Serviço Nacional de Saúde, cuja média de espera ronda aos 6 meses. Sim, 6 meses numa situação destas é completamente extemporâneo, não é? Sim, esse é um problema grave e que penaliza o fenómeno que nós estamos a ver duplamente, porque penaliza porque já nos trazia, lá está, uma prevalência muito significativa durante este processo e depois tem, de facto, uma resposta absolutamente insuficiente, mas também devo dizer que é importante que nós tenhamos esta dimensão de tornar a norma a saúde mental, porque a partir do momento em que nós possamos também investir em dimensões de literacia, já se falou aqui de outras componentes de recuperação, mas nas dimensões da literacia, há um princípio de autocuidado e de heterocuidado que começa a ser desenvolvido. E esse é muito importante, também nesta área, ou seja, a forma como nós conseguimos olhar para os nossos colegas, para as pessoas que estão à nossa volta e poder também, junto delas, identificar problemas de uma forma mais precoce, aceitá-los enquanto problema e poder atuar no sentido da sua resolução. Mas a questão muitas vezes é o estigma, é conseguir aceitar por causa do que parte da sociedade ainda considera, o que considera relativamente à saúde mental. E esse é um dos graves problemas e um dos problemas para os quais muitas pessoas não assumirem. Florentino Serranheira, relembro que é coordenador científico do Barómetro Covid-19, há pouco falava-nos exatamente dos vários dados existentes, mas eu gostava também que, face a esses dados, nós podemos partir um pouco para os desafios e aquilo que poderá eventualmente vir a ser feito relativamente a esta área. Efetivamente, nós estamos a falar de efeitos para a saúde mental de uma pandemia por Covid-19, naturalmente, mas deixe-me introduzir aqui algumas outras variáveis, designadamente a variável profissional, porque isto não se trata apenas de determinantes individuais da saúde. Nós estamos perante situações em que um vírus, neste caso um vírus novo, o SARS-CoV-2, de forma ubiquitária esteve presente e ainda está presente na sociedade, mas também está presente nos locais de trabalho. E, portanto, os grandes desafios neste momento passam inevitavelmente por existirem mecanismos de gestão do risco destes, principalmente de gestão do risco psicossocial e destes fatores de risco psicossociais que podem advir de determinadas situações que colocam as pessoas sob medo, ansiedade e, no caso concreto, de serem infectadas ou de infectar terceiros. Os locais de trabalho tiveram que se adaptar, tiveram que modificar muitos dos seus aspectos, colocar para além daquilo que foram os elementos dominantes, como a utilização da máscara, como a introdução de lavagem mais frequente das mãos, o afastamento social. Também nos locais de trabalho esses aspectos todos aconteceram. E, portanto, para além dos fatores de risco psicossociais que já existiam normalmente nos locais de trabalho, estou a falar em termos organizacionais fundamentalmente, as hierarquias, as pressões organizacionais, o trabalho à peça, entre outros aspectos,
passaram a existir outros elementos que vieram criar disrupções e vieram criar novos fatores de risco, possamos dizer assim, psicossocial nos locais de trabalho. Ora bem, em termos de desafios, isto passa muito por em meios profissionais, com apoio fundamentalmente da saúde ocupacional ou da saúde e segurança do trabalho, existirem mecanismos de gestão do risco psicossocial. Não apenas como se isto fosse uma questão individual, que tem sido a tónica dominante aqui, como se as pessoas fossem os elementos centrais da doença, que efetivamente são, mas que têm outros elementos, como é o caso do trabalho, que vão influenciar a forma como esses efeitos se vão potenciar ou a forma como esses efeitos podem ser geridos e podem ser contidos. Portanto, em termos profissionais, a sociedade volta ao trabalho, volta àquilo que são as situações normais e habituais pré-pandémicas, mas há um elemento determinante que deve ser gerido com pinças, que é a forma como as pessoas dentro dos locais de trabalho se voltam a relacionar, a forma como as chefias voltam a exigir das pessoas que obtenham ou que atinjam aquilo que era esperado normalmente, a forma como a organização do trabalho vai potenciar o trabalho físico presencial a 100% ou um trabalho híbrido, como as partes em teletrabalho e outras no local de trabalho. Tudo isto são elementos que, do ponto de vista organizacional, devem ser analisados, não apenas na perspectiva da incidência sobre o indivíduo com formação ou informação, com mecanismos de coping, mas também dentro das organizações, para que as organizações possam alterar algumas das suas práticas do ponto de vista organizacional, facilitando a gestão do risco, facilitando a saída da pandemia para os trabalhadores. Sim, e deu uma deixa ideal exatamente para o Dr. Paulo Martins, este relacionamento entre as várias pessoas da empresa e também o medo de perder o emprego e o medo que muitos sentem que os colegas vejam que eles estão com problemas e o modo como a organização empresarial poderá lidar ou não positivamente com esses problemas, porque estamos a falar de saúde mental. E eu relembro até que ponto é que esse medo existe e poderá ser impulsionado, tendo em conta vários factos. É que nós somos o segundo país europeu com mais situações de saúde mental e o quinto país da OCDE que mais consome ansiolíticos e antidepressivos. Sim, isso é um facto. Há dados estatísticos e estudos que foram feitos que nos dão esses elementos, que nos forneceram esses números. De qualquer das formas, eu acho que temos evoluído muito significativamente na prestação desses cuidados. Nós, comparativamente, eventualmente, com a Alemanha, com a França, ainda não disponibilizamos os recursos necessários, e estou a falar nos recursos necessários para o equilíbrio psicológico, digamos assim, em determinadas circunstâncias, e isso ajudaria significativamente no desfecho que às vezes estas situações clínicas nos trazem, que é a evolução, digamos assim, para estados de maior gravidade. Eu penso que, comparativamente com aquilo que era Portugal nos anos 90, nós evoluímos significativamente nesse sentido, em poder providenciar esses cuidados, e estamos nesse percurso, estamos nesse caminho, a própria empresa está nesse caminho, para responder diretamente à sua pergunta, e disponibilizamos esses cuidados quando necessários, basta as pessoas procurarem e têm esses cuidados. Agora, nós também deveríamos estar aqui a falar de alguns aspectos que eu acho que deveriam ser relevantes. Devemos pensar no que é que representa, digamos assim, este desconfinamento atual. É preciso não esquecer que neste processo adaptativo os nossos mecanismos neurobiológicos gravam as memórias daquilo que foram os nossos estímulos ameaçadores e nós estamos numa situação ainda de expectativa em relação àquilo que vai acontecer depois da vacinação e a entrada no inverno. À semelhança do que já aconteceu nas outras ondas. Estamos todos numa situação de uma certa ansiedade, mas também numa situação de expectativa ainda não controlada, digamos assim. Só quando tivermos a certeza que vamos evoluir no caminho certo, que é do cancelamento desta vaga, desta tragédia, desta pandemia,
é que tudo eventualmente voltará a ser normal. Mas este processo adaptativo, que é necessário ser feito, vai ser curto, vai ser um processo adaptativo curto. E ao mesmo tempo nós podemos pensar na divulgação da necessidade de prestar estes cuidados e prestar este apoio. Devemos procurar renovar, digamos assim, uma informação não alarmista, com informações mais positivas daquilo que nós poderíamos ter no futuro. Por exemplo, o que é que eu posso achar que foi positivo? Foi positivo o desenvolvimento da medicina digital. Nós conseguimos, nesta fase, instrumentalizar consultas que diminuíram e contiveram esta ansiedade e este nível de sintomas ansiosos, depressivos, etc., com o simples facto de comunicarmos telefonicamente com os pacientes. Claro. E isto entrou aqui num novo conceito, no conceito de cuidados de saúde numa mediação digital, Nós devíamos procurar também que todos os serviços, tivessem essa capacidade e essa competência de se prepararem para a prestação de medidas para a realização de consultas também num contexto também digital. Sim, que aliás foi algo, quer no setor privado, quer no setor público, que se assistiu e realmente os serviços tiveram que se adaptar. E Elizabeth Santos, eu apelo à sua capacidade de síntese também ainda em relação a esta matéria, colocando-lhe a questão não só de desafios, o que é que as pessoas, os profissionais, nomeadamente a aviação, devem fazer, como é que podem olhar para o futuro, sabendo nós as dificuldades que ainda existem e que são muitas. Aliás, tivemos a entrevista aqui feita pelo meu colega, a CEO da TAP, que pretende que não haja mais despedimentos, mas não sabemos o que é que vai acontecer. Isso é a tal ansiedade que é criada, não é? Bom, pegando na questão do olhar para o futuro, eu diria que olhar para o futuro sempre com esperança e olhar para uma crise, que é de facto aquilo que nós enfrentamos neste momento, como uma oportunidade. E acho que esse é um grande desafio, não é? Porque a tendência é ficar muitas vezes mais ligado aos aspectos negativos e àquilo que se perde, nomeadamente ao imprevisto, à incerteza, com o qual neste momento todos nós, uns mais numa área, outros noutra, temos que de facto aprender a lidar, e acho que foi um grande desafio que a pandemia nos veio colocar, e por isso olhar com esperança, perceber que uma crise oferece uma oportunidade de mudança, e acho que é um aspecto bastante relevante. Muito bem, Dr. Osvaldo Santos, coloco-lhe também a mesma questão relativamente aos desafios que aqui estão a ser colocados. Bem, os desafios e apela à sua capacidade de síntese, por favor. Sim. Os desafios são elevados quando pensamos que estamos num país que em termos de iniquidade em saúde, está na cauda, não é? Na Europa, mais especificamente. Temos sensivelmente 25% de população que tem situações de rendimento baixa, que compromete a segurança alimentar, que compromete pobreza energética. Portanto, neste cenário, obviamente, os desafios são óbvios. E depois há aqui este princípio geral, que é a forma de enfrentar isto é claramente tirar do papel aquilo que já vem sendo colocado já para aí há cerca de 30 anos, que tem a ver com o investimento maior na saúde mental e tipicamente não sai do papel. Portanto, é preciso que haja essa vontade política. Nós somos, por natureza, temos muita dificuldade em regularmos a pensar no futuro, principalmente quando o futuro já tem uns bons anos à frente, mas é necessário, de facto, avançar-se para isso. Eu estou envolvido na construção do novo Plano Nacional de Saúde. Obviamente, mais uma vez se foca às questões da saúde mental, agora é preciso que isso saia do papel. Isso significa, antes de mais, como princípio geral, investir em recursos humanos, não é? Com contas grosseiras de merceeiro, nós temos um psicólogo para cada 9.200 pessoas com sofrimento psicológico. Estamos a falar de pessoas com sofrimento psicológico e, portanto, nem sequer estamos a falar, como dizia há pouco o Tiago, na perspectiva da saúde mental, ou seja, investir na promoção de saúde mental. E, de facto, o grande investimento tem que ser feito aí, na promoção da saúde mental, o que significa políticas muito alargadas de coesão social, políticas de promoção de capacidades cognitivas, competências interpessoais, de regulação emocional, a construção de hábitos saudáveis que estão ligados à saúde mental, porque a saúde mental obviamente não está
não está no vazio, também tem a componente física, e quem não se alimenta bem, quem não faz atividade física, quem usa substâncias para compensar ou para lidar com o stress, obviamente compromete a saúde mental, e portanto é preciso tudo isto para capacitar a saúde mental. Depois, obviamente, as questões de prevenção, mais articulação entre os serviços. Se há poucos profissionais de saúde, pelo menos é preciso melhorar a articulação dos serviços, nomeadamente no rastreio, na identificação de casos, o que significa também capacitar os profissionais de saúde, como médicos de família e outros, enfermeiros, a identificar situações em um encaminhamento que, desejavelmente, seria possível se houvesse mais psicólogos, mais psiquiatras, claro, mais pessoas na saúde mental. E faltam bastantes, aliás, isso ficou bem patente nos dados também apresentados no Dia Mundial da Saúde Pública. E Tiago Pereira, também apelando à sua capacidade de síntese para finalizarmos, qual é o conselho ou sugestão que pode ser dada a uma grande organização empresarial como a TAP, em que estamos a falar de profissionais que são transversais, não é? Portanto, de diversas áreas, mas temos a questão do voo. E nós sabemos que problemas de saúde mental nessa área podem suscitar muitos problemas também, não é? Portanto, como é que a organização deve lidar com isso, e como é que a própria pessoa pode pedir ajuda sem ter o tal estigma em cima e para não ter as consequências profissionais na própria carreira por causa dessa situação? Muito bem, muitas perguntas numa e com pouco tempo. Sim, uma pergunta bastante complexa que não tem naturalmente uma resposta simples, mas deixe-me recorrer a uma imagem. Eu vi muito recentemente um filme assim mais antigo, onde se calhar as pessoas que aqui estão ainda se podem recordar, algumas delas eu não me recordo, onde se estava a voar e se estava a fumar dentro de um ainda sou avião. Desse tempo. E portanto, nesse tempo as pessoas não imaginariam que seria possível que rapidamente se deixasse de voar, de poder fumar, não apenas nos aviões, mas nos transportes públicos em geral. E eu acho que isto deve ser uma lição muito importante para aquilo que eu dizia há pouco, para a forma como nós definimos a norma, mas a norma nos define a nós. E a ideia de nós estarmos a definir como norma a saúde mental vai-nos definir a nós também, desse ponto de vista, se nós a transformarmos de facto norma. E se isso acontecer dessa forma, alguns dos receios que a Cristina está a identificar, relativos ao estigma, relativos a uma ideia associada à fraqueza, quando nós temos um problema, quando na verdade estamos a falar de sobrecarga e não de fraqueza. Não tem nada a ver com fraqueza. Não tem nada a ver com fraqueza. O problema é que uma questão pode evoluir. Tem a ver com sobrecarga a tempo. E tem a ver com isto, com a necessidade que, enfim, a TAP, as organizações no geral, têm que colocar numa ideia de prevenção e de promoção das pessoas e de dar espaço às pessoas para se desenvolverem, numa perspectiva em que a crise que nós tivemos hoje é apenas uma das muitas crises que nós vamos ter muito mais próximas no futuro. Vamos ter um mundo muito volátil, muito ambíguo, muito complexo, cheio de incertezas, em que nós vamos estar sistematicamente a ser confrontados com crises, desde a crise de tudo o que está à volta da crise climática, das crises das migrações, de uma crise grave de demografia, e portanto temos que tornar de facto saliente a dimensão da saúde psicológica e da saúde mental enquanto fator, enfim, não apenas de recuperação das pessoas, mas de adaptação das pessoas. Deixo só uma nota final, já representa quase 5% do PIB europeu e, portanto, nem que seja por isso, temos mesmo que dar atenção a este tema. É verdade, este é um tema a que realmente devemos dar atenção, até pelas questões todas que suscita, e eu agradeço ao Florentino Serranheiro, ao Paulo Martins, à Elizabeth Santos, ao Osvaldo Santos e ao Tiago Pereira terem participado neste painel. Infelizmente não temos tempo, mas este é um assunto que obviamente dava pano para mangas, até porque cada vez mais há que haver a tal consciencialização que o problema existe, poderá ser grave se não for apanhado a tempo, e quem nos está a ouvir via streaming online e que muitas vezes acha que está cansado, não dorme bem, mas é tudo uma questão de stress, nada melhor do que muitas vezes perguntar a quem sabe, através no caso da TAP, as consultas são extremamente rápidas, portanto não há grande morosidade, ao contrário do Serviço Nacional de Saúde, que tem que se esperar cerca de 6 meses, mas por vezes basta uma consulta ou até com um psiquiatra para sabermos lidar melhor com a situação que temos e que muitas vezes não nos apercebemos que a temos. Foi um prazer estar convosco. Até já. Obrigado.